Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu de novo, e para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Lucas Santos, eu sou filho do pastor Hernani Santos, e eu preciso de um pouquinho da sua atenção agora. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperta o botão vermelho que está aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações e receber alertas de novos vídeos, transmissões ao vivo e muito mais. E hoje eu tô com um recadinho do meu pai um pouquinho diferente para você. Você já deve ter me visto divulgando alguns livros da nossa editora, que no caso a editora Vem, mas agora aqui eu estou apresentando o Instituto Sabedoria e Graça. E nele você vai se aprofundar na Palavra de Deus junto com o pastor Hernani Santos. E são centenas de videoaulas gravadas e que você vai poder estudar em qualquer horário do seu dia. Você mesmo vai poder escolher. Ficou interessado? Ou tem alguma dúvida? Então é só chamar no WhatsApp que alguém vai te atender. Já ia me esquecendo de algo muito importante. Para você que aderir o curso a partir de agora, nós temos um presente para você, que no caso é a Bíblia King James, que é a tradução que o pastor Hernani usa ao decorrer de todo o curso. Então, quer essa Bíblia? Entre em contato no WhatsApp, fala que você assistiu esse vídeo e que você quer ganhar agora a sua Bíblia. É importante você saber também que você que está aderindo ao curso do Instituto agora, você estará ajudando a Missão Vem. Por quê? Porque parte do valor arrecadado do Instituto será destinado para missões, tá joia? Então fica aí com a mensagem que eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Deus abençoe. Geração do arrebatamento. Eu preguei na quarta-feira sobre, e quis continuar hoje, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta a mão. Hoje nós temos irmãos que vieram de Ponta Grossa para assistir o culto, e irmãos que vieram de Foz do Iguaçu para assistir o culto. Que é isso, hein? Que besta. Teve gente que veio de outro lugar também? De Colombo. Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré deve ter. New Orleans. Onde que é a sua igreja, pastor Hernani? Minha igreja é New Orleans. Vamos ler. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei, presta atenção, da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu creio que nós estamos há algumas décadas, ou até mesmo poucos tempos, do arrebatamento da igreja. Não posso de maneira leviana precisar quando, mas está muito próximo. E essa doutrina, a doutrina do arrebatamento, indica o retorno iminente de Jesus. Iminente fala de um retorno a qualquer hora, a qualquer momento. E existem dados concretos na Bíblia Sagrada que mostram a iminência do retorno de Cristo. A qualquer hora, nós iremos ouvir o som da última trombeta e a igreja gloriosa, a igreja do Senhor Jesus, será arrebatada. Arrebatamento, então, é a doutrina que descreve o arrancar da igreja. E isso de forma secreta e de súbito. Não iremos ver, mas seremos arrebatados. A palavra arrebatados está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4,16 e vem da raiz grega arpazo, que significa pegar, levar pela força, agarrar, reivindicar, tomar para si e sequestrar. É de onde surgiu a nossa palavra portuguesa sequestro, a palavra arrebatado, arrebatamento. Mas existe uma grande discussão em torno do tema, pois nós temos aproximadamente 3 correntes sobre o assunto quando se trata da vinda do Senhor. Os chamados pré-tribulacionistas,
os chamados mesotribulacionistas e os chamados pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas creem que o arrebatamento é antes de 7 anos de tribulação. Veja que a palavra meso é meio. Creem que depois de 3 anos e meio, a igreja é arrebatada e começa o período de angústia, mais 3 anos e meio. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja passa pelos 7 anos da tribulação, sofre todas as dores e angústias no mundo, perseguição, não pode comprar porque não aceita a marca da besta, serão degolados e por não aceitar a marca da besta, então Jesus os arrebata no final da grande tribulação. Notem o seguinte, que essas 3 vertentes creem que o mundo passará por 7 anos de dor e sofrimento sem igual. E que um homem cheio de Satanás, que vem sobre toda a eficácia de Satanás, que a Bíblia põe o nome nele, um subjetivo de o anticristo, ele irá governar a terra por 7 anos, trazendo desolação e destruição. Nesses 7 anos, a terça parte da população da terra irá morrer, e por 5 meses, demônios terríveis que estão presos, liderados por um anjo caído por nome Apolion ou Abaddon, ele será solto e a morte será tirada. Esse demônio junto com os seus anjos irão atormentar os homens por 5 meses, demônios terríveis, e os homens pedirão a morte, mas a morte será tirada da terra por 5 meses, então eles não conseguirão morrer, verdadeiros The Walking Dead. Irão dar tiro na cabeça, se queimar e etc., mas não irão morrer. De onde você acha que Hollywood tirou a ideia de zumbis? Demônios esses que estão presos e guardados para o dia da ira de Deus. Durante os 7 anos, por período de 3 anos e meio, 2 testemunhas de Deus descem em Tel Aviv, capital de Israel, para pregar. Os rios serão contaminados, as plantas serão contaminadas, e me parece mais uma bomba de hidrogênio caindo sobre a terra e envenenando todo o solo e as águas. A Bíblia chama de um grande cometa, por nome Absinto, que vai cair e envenenar todo o solo. Que pode fazer isso é uma bomba de hidrogênio. E esse duro período vai passar e acontecer por 7 anos e irá terminar com o retorno visível de Jesus sobre a terra, para livrar Israel da aniquilação total, pois o mundo irá culpar a nação de Israel pelos flagelos que vêm sobre a terra, se parecendo com o que aconteceu no Império Romano, quando das 14 cidades de Roma, 11 pegaram fogo, e Nero culpou os cristãos e alumiou as cidades de Roma com o corpo dos cristãos incendiados. Eram postes vivos. Vai acontecer isso culpando Israel. E a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, no caso nós, a linha pré-tribulacionista, observa que o termo pré-tribulacionista, o termo tribulação são esses 7 anos. Que é chamado em toda a Bíblia de o dia do Senhor, dia da vingança, dia do juízo, dia da ira. Pré-tribulacionistas são os que creem que a igreja não passa por esse período de tribulação. Mesotribulacionistas são aqueles que creem que a igreja é arrebatada no meio desse período de tribulação. Pós são aqueles que creem que a igreja passa por tudo isso nesse período de tribulação. Nós cremos em quê? Nós somos de uma confissão pré-tribulacionista, e nós cremos que existem 3 povos sobre a face da terra, e são Israel, igreja e mundo. Cremos que existem promessas que são somente para Israel, e existem promessas que são somente para a igreja, e existem promessas que são somente para o mundo. No entanto, nós cremos que a linha pré-tribulacionista é a que mais faz sentido e o que mais encontra base em toda a Bíblia. E é isso que eu quero mostrar aqui hoje.
A linha pré-tribulacionista crê que o Senhor irá arrebatar a sua igreja antes dos 7 anos de angústia e tribulação. Agora, por que nós cremos assim? Temos motivos bíblicos coesos para dizer a você por que não cremos que a igreja vai passar por 7 anos de tribulação e que ela será arrancada, sequestrada antes de começar os 7 anos. Inclusive, nós acreditamos que é o arrebatamento que vai desencadear toda angústia e sofrimento no mundo. Em primeiro lugar, a igreja não é designada para a ira. Veja comigo 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 ao versículo 10. Porque todos eles relatam que de maneira fomos recebidos por vós, e que de maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler o resto? Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. A preposição aí, da ira, veja que nós temos uma preposição, da. Essa preposição na palavra da ira vindoura vem da palavra grega apo, A-P-O, e significa partir de um lugar para outro. Quando você lê o termo Jesus que nos livra da ira, ou seja, ele tira você de um lugar e te leva para outro. Vamos ver mais um texto mostrando que a Bíblia Sagrada diz que antes do arrebatamento, o Senhor vai livrar a sua igreja da ira vindoura. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, no verso 1, e agora nós vamos estender um pouquinho, 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 1. Nós vamos até o verso 9, porque é o contexto. São textos que não dá para você pegar isolado, ok, gente? Então você tem que ler o contexto inteiro. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Perceba o seguinte nesse texto. Era comum pregar a volta de Jesus entre eles. E olha como Paulo diz: pois vocês estáis informados. Quer dizer, eles estavam cientes que o dia, veja que tem ali um D maiúsculo, o dia do Senhor virá como? Aqui nós já temos a doutrina da iminência. Ladrão de noite fala de a volta secreta, iminência. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que virá repentina destruição e se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, de forma alguma, eles, no caso eles, preste atenção, precipitará sobre eles, de modo nenhum escaparão. Dá uma pausa. Os pós-tribulacionistas pegam esse texto de forma isolada e pegam a parte aqui, de forma nenhum escaparão, como se estivesse falando para nós. Mas existe uma matéria na teologia chamada português experimental. Eu dou aula nessa matéria. E essa matéria ensina, e quando você começa a dar aula de português experimental, você fica expert em exegese. Observa o texto. Uma destruição que precipitará sobre eles. Agora leia a última parte do texto. De modo nenhum escaparão. Quem não vai escapar? Eles. Não é nós. Percebeu? Não é nós. Por isso que você não pode falar mal de teólogo. Essas coisas, quem é leigo na Bíblia, passa despercebido. Mas preste atenção no resto do texto. Revesti-se de Cristo e vigiai. Lembra da mensagem da justiça, que você está vestido de Cristo, do Cordeiro? Está aqui, ó. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia da tribulação, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Paulo agora fala em metáfora, em tese. Todo mundo dorme aqui. Mas ele está falando que o crente não dorme espiritualmente. É metáfora. Assim, pois, não dormamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Percebeu que é uma metáfora, né? Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Agora preste atenção.
Nós não é tanto que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Você percebeu que todo o contexto está falando da volta do Senhor, ladrão da noite, dores de parto. Agora olha o resto. Porque Deus não nos designou para a ira. Que ira que é? Do dia da tribulação, do final dos tempos, para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa poderosa, gente. Você não foi designado para o juízo. Está vendo como é bom ser crente? Levanta a mão e fala, vale a pena. É, irmão. É bom demais, né? Se você observar o contexto aqui, Paulo está dizendo que, de modo algum, os ímpios escaparão da ira de Deus que recairá sobre todo mundo. E ele usa a metáfora ladrão da noite para mostrar a iminência da volta do Senhor e diz que nós não podemos estar dormindo. Na maioria das vezes os meus voos saem de madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Então quando o voo 5 horas da manhã, eu tenho que sair de casa 3h30. Eu chego, visto a roupa da viagem, deixo a mala e deito no sofá. Ué, vou dormir pra quê? Liga a televisão, fica esperando ali, fica eu e o Gianluca lá, assistindo, depois acordo e vou em viagem. É assim que um crente tem que viver, na iminência do retorno do Senhor. Você não pode dormir de botina, irmão. Já viu dormir de botina? Nesse momento, o apóstolo Paulo diz, igreja do Senhor Jesus, não durma. Lembra da parábola das 10 virgens que elas dormiram? O Paulo diz, não durma, fique acordado, fique atento, não fica distante, entenda o evangelho, não fique frio na fé. Pois nós não fomos destinados para a ira. Mas se você dormir, você vai passar pela ira. Paulo afirma pela segunda vez que nós não fomos destinados para a ira vindoura. Pelo contrário, pela segunda vez ele diz que o Senhor irá nos livrar da ira que vem sobre o mundo. Como é bom ser igreja. Eu não gosto desse negócio, fala para o seu irmão, mas agora fala para o seu irmão, fala assim. Olha para o seu irmão e fala assim. Uma hora ou outra não faz mal, né, gente? Fala assim para ele, é bom ser igreja com você. Fala, é maravilhoso ser igreja com você. Só não chama esse irmão de bonito aí, tá? Agora preste atenção. A igreja de Filadélfia é tido na Bíblia como a igreja mais perfeita. Então você tinha Esmirna e você tinha Filadélfia. Filadélfia é a penúltima igreja das 7 eras da igreja. Então uma igreja anterior à nossa. E Filadélfia é o exemplo de uma igreja piedosa que o Senhor promete livrá-la da ira futura. O Senhor está dizendo que a igreja laodiceiana não será arrebatada. A igreja que será arrebatada é a igreja que tem as características de Filadélfia. Veja em Apocalipse 3, versículo 10, o que o Senhor fala para essa igreja filadelfiana. A igreja fervorosa, que tem pouca força, mas muito amor. A igreja que ama o Senhor, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar sofrimentos com paciência. Presta atenção. Eu igualmente te livrarei, olha o termo, da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E tem gente que diz que não tem base bíblica para o pré-tribulacionismo. Só o que tem na Bíblia é base bíblica para isso. Mas veja bem, tem algo muito importante aqui nesse texto, deixa ele congelado, Jairovski. Diz assim, ó, da hora da tribulação. Preste atenção que o Senhor não diz que vai nos livrar na tribulação. Daniel foi livre na cova. Sadraque, Mesaque e Abedênego foram livres na fornalha. Mas o texto usa o termo te livrar da hora, não na hora.
Porque tem uns que dizem, não, a igreja vai passar, mas o Senhor vai livrar na. Bom, não é isso que a Bíblia diz. E por que não é isso que a Bíblia diz? A preposição aqui, da hora da tribulação, é a palavra grega ek ou ex. Ek ou ex. E ela significa extração, de onde originou a nossa palavra portuguesa extrair e a palavra inglesa exit, ou a palavra êxodo, saída. Toda vez que tem o ex, é extração, é exit, é saída. Então o que nós temos aqui? O Senhor vai te livrar da ex, ou ek, hora da tribulação, indicando uma saída. Lembra que o apóstolo Paulo diz que o Senhor pode permitir sim a provação, mas ele nos providencia uma saída. E tem mais. Todos na Bíblia Sagrada que se atreveram a falar desse evento secreto, nós não temos nenhum texto na Bíblia dizendo a igreja passa por tribulação. Não tem. Você pode fazer aí uma exegese, uma mexida e tentar interpretar, mas nós temos vários textos que indicam que a igreja é livre da hora da tribulação. Agora você pode interpretar do jeito que você quiser. Como eu sou literalista, eu vou dizer para você que a Bíblia diz que a igreja é livre da hora da tribulação. Não há nenhum texto que diz que a igreja é arrebatada no meio, não há nenhum texto que diz que a igreja é arrebatada no fim, mas nós temos até agora muitos textos que indicam que a igreja é arrebatada antes da tribulação. E mais uma vez, o Senhor promete livrar a sua igreja fiel. Qual é a dificuldade nossa aqui? A dificuldade é sermos filadelfianos. Porque a promessa de não passar pela tribulação é de crentes fervorosos, crentes filadelfianos. Essa é a nossa dificuldade. Bom, para você entender o que eu estou falando, Deus sempre promove e provê uma saída para o seu povo, sempre na hora da provação. Ele não irá nos livrar na tribulação, mas da saída da hora da tribulação. Ele vai providenciar uma saída, nos tirar de um lugar e transportar para o outro. Daniel foi livre na cova, a igreja é livre da cova. Entendeu o que eu disse? Segundo exemplo que eu quero mostrar a você de os exemplos do arrebatamento que nós temos na Bíblia. O Velho Testamento nos mostra muitos exemplos do arrebatamento. Por exemplo, os dias de Ló. Os dias de Ló são comparados pelo Senhor Jesus como exemplo da sua vinda. Vejamos o que aconteceu com Ló em Gênesis 19, versículo 22. Veja, você sabe, Ló estava em Sodoma e Gomorra, aquela cidade perversa, devassa, era uma região com 5 cidades, que tinha por cultura a sodomia. Então os pais levavam seus filhos até 8 anos de idade para que eles fossem sodomizados pelo assistente social. Era lei. Todos os que viessem morar em Sodoma e Gomorra deviam ser sodomizados, porque era a cultura daquele lindo e rico arquipélago, planícies e etc. Por que Ló não foi sodomizado? Porque Abraão venceu uma batalha por Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra tinha uma dívida com Abraão, quando os reis da Mesopotâmia vieram e guerrearam contra Sodoma e Gomorra. Abraão descobriu que o seu sobrinho Ló estava preso e escravo, então ele foi lá e venceu 5 reis. Tem coisa na Bíblia que é poderosa. Abraão sozinho com sua trupe venceu 5 reis e livrou não só Ló, como os reis de Sodoma e Gomorra também da extinção. Então Sodoma e Gomorra tinha uma dívida com Abraão, então não mexiam com Ló. Então deixavam Ló para lá. O que é interessante nessa história, que Ló
agora fica ali Abraão, agora é Ló. Que Ló tinha 2 filhas e estavam noivas. Mas quem saiu da cidade foi só ele e as 2 filhas. Porque os rapazes também eram... E Abraão, fica quieto. E Ló então disse assim: ei, vamos embora, porque o Senhor disse, os genros de Ló riram na cara dele. E não quiseram ir embora. Eles queriam fazer sexo com os anjos. Veja, o costume que tinha na cidade. E aí os 2 anjos, quando aqueles homens tentaram entrar dentro da casa de Ló, Ló ofereceu as 2 filhas virgens. Ei, eu tenho aqui 2 filhas, peguem elas, façam o que quiser, mas não toque nesses homens, nos anjos. Os homens, não queremos mulheres, queremos esses homens lindos que estão aí, essas coisas lindaça. Mas a Bíblia Sagrada diz que aqueles anjos cegaram então os homens e disseram a Ló: refugia-te lá, numa cidade chamada Zoar, porque nada posso fazer aqui enquanto não tiveres chegado lá. Deus não desce ira num lugar aonde está o seu povo. E observa o seguinte: Abraão, quando os 2 anjos estavam indo para Sodoma, perguntou: se tiver em Sodoma 50 justos, julgará os justos junto com os ímpios? Os anjos gritaram: se tiver 50 justos, pouparemos a cidade. Vai entender isso, irmão? Deus tem caráter. Deus não é bagunçado. Abraão foi contando: se tiver 30 justos, se tiver 30 justos, poupamos a cidade. Se tiver 15, os anjos já foi ficando bravos. Poupamos a cidade. Aí Abraão disse: meu Deus, agora vai jogar cuspir fogo em mim. Mas eu vou perguntar: Senhor, não testando a sua paciência, está desse jeito na Bíblia. Se tiver 10, Abraão foi contando quantos, né? Contou com os genros. Ele disse assim: se tiver 10, eu poupo a cidade. Veja, que o problema do mundo não é o pecado do mundo, é a ausência de justo. Mas o que aconteceu? Deus não traz juízo e Ele não mistura o julgamento do seu povo. Ele vai e julga primeiro o povo dele, depois o ímpio. Ele não põe no mesmo balacobaco. Deus tem caráter. Povo dele é povo dele. Quem não é povo dele, não é povo dele. Então agora os anjos dizem: corre para Zoar. Enquanto vocês não chegarem na cidade refúgio, não traremos juízo sobre Sodoma. Vocês estão entendendo aí o caráter de Deus, gente? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em outro exemplo também são os dias de Noé. Enquanto Noé não entrou na arca, não veio o dilúvio. Um outro exemplo do arrebatamento é o de Elias. Assim como Elias foi levado ao céu por anjos, nós seremos arrancados. Ele enviará os seus anjos e recolherá os seus filhos, arrancados da terra de súbito. Para te ter uma ideia do que eu estou falando, tem um texto na Bíblia, Isaías 26, versículo 20, por favor. Olha, daqui um pouco eu vou no contexto. O contexto inteiro, Isaías está falando do grande dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira. E no final, olha o que o Senhor fala nesse capítulo. Depois que vem a ira, vem o juízo. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. O justo ali é Cristo, viu? Por isso que a tribulação não é ira de Deus, é ira do Cordeiro. Bom, observa que o texto de Isaías aqui usa o termo aposentos. Onde é que nós encontramos esse termo na Bíblia, meus irmãos? João capítulo 14, versículo 1. A Bíblia fala que nós temos um lugar lá no céu chamado quartos, ou aposentos. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos... Por isso que eu gosto da versão da King James, porque tem termo aí que usa o termo morada. Bom, se fosse uma morada para cada, diria nas casas do meu pai. Mas está ali, na
casa do meu pai, no singular, há muitos quartos. É uma mansão, com muitos aposentos. Agora, olha que termo, há muitos aposentos. Se não tivesse, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Já tem aposento lá para você. Agora, depois de lermos esse termo, na casa de meu pai há muitos aposentos, voltamos ao texto de Isaías, aonde o Senhor manda você entrar nos seus aposentos, enquanto a ira recai sobre a terra. Bom, volta o texto de Isaías. Vamos ler em voz alta? Vai lá. Ó, sem tiriça. Vamos fazer esse negócio direito? Vocês estão com preguiça? E o churrasco da tarde? Se anima aí, irmão. Vai lá, vamos lá. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Nós seremos livres. Uou! A palavra aposento aqui, para a palavra morada ou aposento, é moni, e quer dizer cômodos. Cômodo de uma casa. O Senhor está literalmente dizendo, entra para o teu quarto, que o pau está quebrando ali. Uau! Deixa eu te falar um negócio. Existem 2 termos na Bíblia para a palavra de Deus. 2 termos. Um é rema. E um doce se alguém souber do outro. Vai ganhar um livro. Vai ganhar. Não é possível. Pastor Emerson. Você não quer o livro, é por isso você não dá. Preste atenção. Um é palavra revelada e o outro é palavra escrita. Você já ouviu falar esses termos? Palavra revelada é uma coisa, palavra escrita é outra. Quando a Bíblia Sagrada traz a palavra escrita, agora eu estou trazendo a definição para você, é o que está escrito ali, pronto. A maioria dos teólogos não tem o rema de Deus, a revelação da palavra escrita. O que é o rema? É quando você lê a Bíblia e tem a revelação. Então, quem não tem a revelação, ele olha aquilo e ele passa correndo. E aí, come bola em muitas coisas. O que a Bíblia está dizendo é que há quartos nas mansões celestiais, cômodos para nós. Espertinho vocês, né? Depois de consultar o teacher Google, né? Logoi. Logoi, de onde veio a palavra logos, de onde veio a nossa palavra letra. Palavra. Então tem... Então tem o rema e tem o logoi, ou logos, ou verbo. Tá bom? Rema é a palavra revelada. Ai, gente, tem uns crentes muito espertos. Bom, existem moradas para nós lá no céu, como nós vemos aqui em Isaías 26 e 20, João 14, versículo 1. Você vê isso? Tem um quarto seu lá, e ele já está pronto. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz que entre nos teus quartos, entre nos cômodos da casa, nos seus aposentos, até que passe a ira. Amados, queridos, a igreja de Cristo irá sair da terra. Está chegando a hora da igreja de Cristo subir. Está chegando a hora de Cristo voltar e colocar um fim em toda essa injustiça. A resposta de Deus para a injustiça é o retorno de Cristo. Vocês ficaram chateados com essa decisão do STF? Pois bem, a resposta de Deus para essa injustiça é a volta do juiz justo, Cristo, que vai julgar o mundo com retidão.
Está chegando o dia, meu irmão. Essa é a grande esperança da igreja do Senhor. Está chegando o dia da ira recair sobre o mundo, da igreja ser arrebatada e ser recompensada nas bodas do Cordeiro pelas suas obras. Está chegando a hora de partir. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Está chegando a hora de tirar a noiva da face da terra, levá-los para as mansões celestiais. Aleluia! Em terceiro lugar, a igreja não está na tribulação no livro do Apocalipse. A nossa visão, que é a visão de 90% dos teólogos do mundo todo, chamada visão pré-milenista ou pré-tribulacionista, ela encontra mais base bíblica também agora em um dado muito importante. A igreja aparece, a palavra igreja aparece 19 vezes no livro do Apocalipse. 19 vezes só nos 3 primeiros capítulos. Impressionantemente, a palavra igreja só volta a ser mencionada após o capítulo 22 de Apocalipse. Até lá, ela aparece até o capítulo 3 e depois some. Por que será? Porque em Apocalipse capítulo 4, quando João tem a visão e ele não vê nenhuma esperança na face da terra, agora acaba a esperança para a igreja na terra, ele ouve uma voz do céu. Põe Apocalipse 4 primeiro. Apocalipse 4 primeiro, por favor. E essa voz do céu, Apocalipse, aí está a 2 de Pedro. Nós já vamos ler isso aqui. Depois desses acontecimentos, observei uma porta aberta. Aonde que tem uma porta aberta para a igreja? No céu. E a primeira voz que ouvira, como voz de trombeta falando comigo, chamou e disse: sobe para cá. E eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Aí começa a tribulação. Aí a palavra, o nome eclesia, igreja, some do Apocalipse e só volta no versículo 22. Percebeu? Depois que João ouve a voz do Senhor, sobe para cá, some a igreja. E ela só aparece depois no capítulo 22. Nós somos muito acusados, e há uma acusação feita, que nós temos uma doutrina nova, e todos os eruditos da igreja no passado não pregavam isso, então não deve ser levado em consideração. Bom, para mim não importa isso. Para mim não importa se Hernandes Dias Lopes fala, se Luciano Subirá fala, se Hernandes Santos fala, se Luiz Hermínio fala. Se não tiver na Bíblia, não me importa. Eu não sigo a homens. Eu não quero saber. Não, mas fulano que falou. Não importa. Não importa quem falou. Toda pessoa que subir aqui, o que ele falar, espera ele pôr na Bíblia. A gente não pode soltar as coisas ao vento. Tem que ter base bíblica. Os eruditos que muitos dizem que não criam em arrebatamento são Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino e outros. Esse calvo. Agostinho era o que desencadeou a doutrina calvinista e é o que hoje dá um trabalhão aí para a igreja, de uma vez salvo para sempre. Mas para mim não me importa o que Agostinho ensinava se não está na Bíblia. O próprio Agostinho, devemos levar em consideração tudo que Agostinho falava. Agora o pastor Hernando vai apanhar, porque Agostinho é unanimidade. Eu não estou nem aí também. Vamos ver algumas coisas que Agostinho ensinava que não deve levar em consideração. Primeiro, Maria nasceu e viveu uma vida inteira sem pecado. Agostinho. Que meninos não batizados se condenam eternamente. Que o coito dentro do casamento é sempre um ato depravado. Agostinho. Que a guerra pode ser santa.
Ele que trouxe a ideia que não existe milênio literal, que a igreja já está no milênio e que o diabo está preso. Que perdão de pecado era somente dentro da igreja católica. Lembrando que Agostinho era um padre. Que os mortos podem sacar proveito da Eucaristia. E a ideia da transubstanciação, e que quando você come o pão, você está comendo literalmente Jesus ali. Agostinho. E que os mortos podem se beneficiar da Eucaristia. E que é justo que um Estado cristão persiga hereges. Você acha? Por isso, irmão, que eu leio tudo como peixe, jogo o espinho fora. As fontes, para falar que eu não sou doido, On Nature and Grace, Agostinho, capítulo 42. The City of God, tomo 1, capítulo 21. As fontes do que eu falei. Eu mostrei Agostinho para você ver que todos que pregam que não existe milênio, que o diabo está preso, gente. Quem levou Jesus na ponta do pináculo foi Tonho. Foi o cara da caneta azul. E a tentação foi a música. Ou o cara que saiu ontem, né? Eu sinceramente desconsidero essas coisas. Eu fico com a Bíblia. Lutero cria que o Papa era o anticristo. Você tem uma ideia? Esses homens nunca pregaram definitivamente uma revelação profunda da volta do Senhor. Muitas doutrinas foram sendo recuperadas e elas estão aqui para cada um de nós. Na história, concluo aqui agora. A visão pré-tribulacionista é a única que tem suporte histórico na igreja. E vejamos por quê. Não estou falando dos anjos de trevas ou da igreja católica. Em primeiro lugar, de acordo com a Bíblia, a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo com um tom de iminência. Textos como lidos, ladrão da noite. Isso só é possível num arrebatamento secreto. Textos como, cuide para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Textos como, dois estarão no campo, um levado, outro deixado, dois na cama, levado, outro deixado, dois no moinho, levado, outro deixado. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, ele vem como um raio no abrir e fechar de olhos. Esses textos revelam, meus irmãos, a iminência, o mistério, que ele vai vir numa hora que nós não estamos esperando. A própria parábola das 10 virgens, que ele veio quando não estavam prontos. Os próprios termos, como foi nos dias de Noé, ninguém esperava a chuva. Esses textos mostram uma iminência, um retorno secreto do Senhor sobre a terra. E em segundo lugar, o caráter de Deus. Para mim essa é a parte mais importante. O mais importante de tudo é o caráter de Deus. Pois você deixaria a sua noiva para ser vilipendiada no meio de uma arruaça? Fala para mim. Deus deixar a sua noiva sofrer uma tribulação, podendo livrá-la, tendo condição de livrá-la, não faz sentido. Em toda a Bíblia nós vemos o caráter de Deus mostrando a disposição de livrar o justo. Vejamos, Noé foi salvo da ira de Deus que veio sobre todo mundo. Noé e sua família. Ló e toda a sua família foram salvos da ira de Deus que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Raabe foi protegida da ira de Deus que recaiu em Jericó. Deus tem caráter. E o caráter de Deus está em jogo aqui com a sua igreja. 2 de Pedro 2, versículo 4, vamos ver esses textos mostrando que Deus vai livrar a sua igreja, porque é o caráter dele que está em jogo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, quem leu meu livro Anjos e Demônios? Bom, então você sabe. Mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais,
tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou a Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo às cinzas, tornando-as exemplo dos que sucederá aos que vivem praticando o mal. Você viu? Sodoma e Gomorra é um exemplo. E Deus livrou. Observa quantas vezes nós estamos vendo a palavra livrou, livrou, livrou. O justo Ló, que vivia oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Lembra? Ló, enquanto você não chegar em Zorá, eu não posso destruir aqui. Porque este justo, falando de Ló, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor... Não, mas agora eu quero que você leia isso forte, vai lá. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. É uma doutrina incontestável. Se você me achar um texto dizendo a igreja passa pela tribulação, mas tem que estar escrito assim, não uma interpretação. Porque se nós somos biblistas, literalistas, tem que estar escrito. Não é porque você interpretou que é verdade. São vários textos mostrando que o caráter de Deus é que Ele sabe livrar o seu povo. Com isso eu concluo que diante desses fatos, creio que nós estamos há pouco tempo, algumas décadas talvez, ou até menos, do arrebatamento da igreja. Creio fielmente que Jesus virá arrebatar a sua igreja tão logo, e que está chegando a hora da partida. Está chegando a hora do segundo êxodo. Está chegando a hora do Senhor arrebatar o seu povo e arrebatar a sua igreja. Essa é a grande esperança de nós cristãos. Isso é o que nos diferencia dos demais.